Muito boa tarde, senhores deputados, deputadas e todos aqueles e aquelas que nos acompanham. Sob a proteção de Deus, declaro aberta a presente sessão e convido o deputado Dr. Vicente Caro Preso para proceder à leitura da ata da sessão anterior. Ata da 60ª sessão ordinária da primeira sessão legislativa da 20ª legislatura da Assembleia Legislativa de Santa Catarina, realizada em 4 de julho de 2023. Ocuparam a presidência deputados Mauro de Nadal e deputado Padre Pedro Baldiceira. Secretaria, deputados delegado Egídio e Padre Pedro Baldiceira. Às 14 horas do dia 4 de julho do ano de 2023, nessa cidade de Florianópolis, capital do estado de Santa Catarina, reuniu-se a Assembleia Legislativa em sessão ordinária. Havendo quórum regimental, o senhor presidente declarou abertos os trabalhos e convidou o senhor deputado delegado Egídio para, como secretário, proceder à leitura da ata da sessão anterior que, em consonância com o parágrafo 1º do artigo 106 do Regimento Interno, o senhor presidente deu-a por aprovada. Expediente. O senhor presidente comunicou que foi distribuído eletronicamente. Breves comunicações. Fizeram uso da palavra os senhores deputados Sargento Lima, Carlos Humberto, Gessé Lopes, Oscar Guitz e repórter Sérgio Guimarães. Grande expediente. Fizeram uso da palavra os senhores deputados Maurício Scudelarque, PL, Dr. Vicente Caro Preso, Bloco Social Democrático, MDB, PSDB, e, na ordem do dia, foram aprovadas as redações finais exaradas aos projetos de lei números 0213/2020, 0187/2022, 0005/2023, 0214/2023, 0215/2023 e 0216/2023. Na sequência, foram aprovados os pedidos de informação números 304 a 306, 2023. As moções números 1115 a 1121, 1123 a 1151, 1153 a 1161 de 2023, bem como o requerimento número 2482, 2023. O senhor presidente ainda deferiu os requerimentos números 2523 a 2558 e comunicou que encaminhará aos destinatários as indicações números 752 a 761 de 2023. Ato contínuo, o senhor presidente suspendeu a sessão para a manifestação do senhor vice-prefeito de Rio do Campo, do senhor prefeito de Rio do Oeste e da senhora prefeita em exercício de Bocaina do Sul para convidarem para as festas municipais que acontecerão no mês de julho. Explicações pessoais. Fez uso da palavra o senhor deputado Antídio Lunelli. Nada mais havendo a tratar e antes de encerrar a sessão, o senhor presidente convocou outra, ordinária, para quarta-feira, no horário regimental. Para constar, o segundo secretário lavou a presente ata. Muito obrigado, deputado Dr. Vicente Caro Preso. De acordo com o parágrafo 1º do artigo 106 do Regimento Interno, dou-a por aprovada a ata que acaba de ser lida. Solicito à assessoria que proceda à distribuição do expediente. Breves comunicações. Inscrito em primeiro lugar para falar, deputado Carlos Humberto. Vossa Excelência, que falará em breves comunicações, tem o tempo de até 10 minutos. Senhor presidente, nobres deputados, as pessoas que nos assistem pela TVO, pelos meios
da internet. Prazer mais uma vez estar aqui com os senhores nessa tarde. Eu ontem recebi por parte da minha assessoria o extrato das informações enviadas pelo governo do Estado, pelo governador Jorginho Melo, para o Tribunal de Contas, se eu não me engano, ontem ou antes de ontem. E eu li atentamente essas dezenas de páginas, porque sempre, até por uma característica minha, eu sempre gostei de número, de gestão. Eu, muito antes de ser político, sou um empreendedor do ramo da indústria da construção civil, trabalho desde os meus 12 anos de idade, e sempre me interessei, e tenho muito orgulho de ser um gestor, de ter sido um gestor público, como secretário, vice-prefeito, agora como representante do parlamento, e de ser um empresário lá no município de Balneário Camboriú, e graças a Deus até aqui da minha trajetória, com relativo sucesso. Apesar de empregar centenas de pessoas, eu não tenho ações trabalhistas, eu não tenho dívidas, e sempre consegui levar a minha empresa ao crescimento com o equilíbrio das contas, porque aprendi ao longo da minha vida que não se deve gastar mais do que se ganha, que se deve fazer economia, e que gestão, ela é importante, ainda mais quando se trata de fazer gestão da coisa pública, de dinheiro público, que é sagrado, que é muito importante, que é implementado em favor das pessoas. E quando isso é em Santa Catarina, no meu estado, a minha preocupação ela aumenta. Então eu peguei alguns dados do relatório que eu tenho em mãos, que foi mandado pelo governo Jorginho Melo para o Tribunal de Contas ontem, Tribunal de Contas de Santa Catarina, esse órgão que presta um serviço tão importante que nos orgulha tanto. Se pudesse botar os meus slides ali, que eu peguei de dentro, eu só quero usar isso aqui, não estou aqui para fazer crítica para ninguém, essa parte já passou, só quero fazer um apontamento, deputado Emerson, o senhor que foi prefeito, de como a falta de gestão pode atrapalhar um governo e a trajetória de um estado. Se puder passar o próximo slide. A receita em Santa Catarina, se vocês observarem, ela aumenta historicamente nos últimos 2 anos na proporção de 1,2 bilhão de reais todos os anos. Isso é uma média, tá? Vai ter um ano que é um pouquinho a mais, um ano que é um pouquinho a menos, mas se você pegar uma média, é 1,2 bilhão todos os anos. Resultado de inflação, lógico, e de esforço fiscal feito pelo Estado. Se nós pegarmos só a radiografia do ano de 2021 e 2022, algo atípico aconteceu, porque desse 1,2 bilhão em 2021, nós tivemos um acréscimo de 6,6 bilhões, 3 vezes a mais. E no ano de 2022, 7 bilhões, mais de 3 vezes mais do que a média histórica dos últimos 10 anos. E esse número, ele se explica. No relatório apresentado, eu tenho aqui só 10 minutos, então eu vou ser bem breve na minha explanação. Teve a questão da pandemia, teve decretos que postergaram pagamento de dívida, teve repasse extra por parte do governo federal, e teve inflação também, e também teve esforço fiscal. No ano de 2022, por exemplo, isso se fez sentir de maneira mais latente. Mas mesmo assim, você excluindo, deputado Cadorim, inflação e esforço fiscal, você ainda tem um acréscimo de 2,1 bilhões de repasses extras feitos. É muito dinheiro. Isso só num ano, 2022. Algo que se repetiu
ao ano de 2021. Ao mesmo tempo, se puder pular o slide, o Poder Executivo aumentou as suas despesas no ano de 2021 a 22,1%, contra um IPCA de 10%. No ano de 2022, pior, aumentou as despesas em 29,5%, contra um IPCA de 5,8%. Aumento das despesas. Se você for pegar historicamente, deputado Emerson, esse aumento é na ordem de 5,5%. 5,5%. No ano de 2021, 22%, e no ano de 2022, 29%. Se puder passar, eu fui dar uma olhadinha no que compõe essa despesa. Pasmem, em 2021, a despesa com a folha dobrou, subiu R$1,5 bilhão de reais, quanto na margem histórica dos últimos 10 anos, era na ordem de 700 milhões por ano, portanto dobrou. E no ano de 2022, sobre o ano de 2021, 3 bilhões e 500 milhões de reais, 5 vezes mais do que a média histórica dos últimos 10 anos, que era da ordem de 700 milhões de reais. Está aqui um exemplo do que a falta de gestão faz com a administração pública. Se puder passar o próximo slide, eu estou vendo que o meu tempo está acabando, eu vou correr com ele. Não se pode atribuir isso ao aumento de número do funcionalismo, porque o número do funcionalismo aumentou quase que infimamente. Agora a gente vai para o campo das obras. Campo das obras. O Estado de Santa Catarina, passa o próximo slide, investe na média histórica dos últimos 10 anos, 960 milhões de reais por ano. E no final de 2022, olha o descontrole, olha a promessa, olha a política envolvida no meio, aquela política, porque a política é boa, mas a política feita errada. Tínhamos 5,7 bilhões de reais para pagar no final do ano de 2022, entre convênios a honrar, entre obras próprias, transferências especiais. Isso representa 6 vezes, deputado Emerson, 6 vezes a média de um ano, 6 vezes mais. Eu vou pular esse slide, eu vou usar só o último quadrimestre de 2022, só o último quadrimestre. 1 bilhão e 200 milhões de reais em um quadrimestre. Pago nesse quadrimestre 300 milhões. Valor a pagar só desse quadrimestre já dá quase a média histórica de 960 milhões de reais, que é a média dos últimos 10 anos do Estado de Santa Catarina. É por isso que eu insisto tanto em falar em gestão. A gestão, ela tem que andar atrelada e ao lado da política. Isso aqui não combina com Santa Catarina, e são informações oficiais. Eu peguei do relatório mandado pelo governo do Estado ao Tribunal de Contas. Ou foi feita muita politicagem por quem estava à frente do poder público, ou tem muita incompetência. Ou tem muita incompetência. Porque esses números aqui mostram um descompasso total. O governo Jorginho Melo entrou com um programa para equilibrar as contas do Estado, que é o PAFISC, indo olhar onde pode aumentar a arrecadação, desburocratizar. Mais um minuto, deputado. Vai atrás de novas receitas, vai atrás
de empréstimos para poder tocar essas obras, mas é um abacaxi que ficou para ser descascado, deputado Maurício, por esta gestão que, graças a Deus, e pela competência do seu chefe, governador Jorginho Melo, é uma gestão que tem técnicos profissionais que, aliados ao campo político, darão uma cara diferente às contas públicas de Santa Catarina, deputado Maurício Peixa, para que esse tipo de diagnóstico ele não venha mais para a nossa mão. Por favor, deputado. Bom, boa tarde, parabéns pela sua exposição, mas, na verdade, aqui eu só queria uma parte para lhe dar os parabéns por esta data tão importante, esse dia do seu aniversário. Então, queremos desejar a você felicidades, que Deus abençoe, ilumine sempre a tua vida, o teu caminho, continue sendo essa pessoa aí, fantástica, maravilhosa que você é. Tá? Feita a manifestação, deputado Carlos Humberto, na sequência, e aproveitando da mesma forma, desejar os parabéns e longos e belos anos de vida e de caminhada, deputado Carlos Humberto. Na sequência, com a palavra, doutor Vicente Caro Preso. Vossa Excelência, que se manifestará em breves comunicações, tem o tempo de até 10 minutos. Senhor presidente, senhores deputados, muito boa tarde. Hoje eu vou tocar num assunto, Sargento Lima, que diz respeito a todos nós que pertencemos ao Exército ou às Forças Armadas. Bom, eu sou blumenauense, nasci em Blumenau, passei boa parte da minha vida em Blumenau, e de vez em quando eles me acusam de blumenauense, de vez em quando me acusam de ser de Jaraguá, né? Eu recebo com um carinho muito grande essas duas acusações, porque tenho no meu coração a minha família, né, tanto em Blumenau quanto em Jaraguá, mas vivo em Jaraguá há quase 40 anos. Pois bem, hoje, quase que exatamente há 40 anos, começava a maior tragédia de Santa Catarina, chamada Enchente de Blumenau, de 1983, que se repetiu um ano depois, praticamente na mesma época, em 1984. Foi uma enchente que durou muito tempo. Eu me lembro que, na época, eu era militar, eu era tenente do 23º Batalhão de Infantaria. Para mim, foi quase um mês, e realmente foram 32 dias de alagamento. Uma tragédia, realmente. O rio Itajaí-Açu atingiu a marca dos 15,34 metros acima do seu nível normal. Então, muitos bairros ficaram ilhados, o centro ficou ilhado, muitos locais da cidade não tinham mais acesso a lugar nenhum. Eu me lembro que, se não fosse a Marinha e a Aeronáutica, e também o Exército, onde era produzida a comida, eram tonéis de carne seca com arroz, que eram distribuídos pelos helicópteros ou por barcos, que iam em todos os cantos de Blumenau. Mas essas dos helicópteros, realmente, eu me lembro de um nome que ficou estampado como um grande herói, que depois veio a receber até o título de cidadão blumenauense, o tenente-coronel Bambini, que era o subcomandante da base aérea de Santa Maria. A chuva começou, na realidade, dia 5 de julho, como se fosse ontem. E eu me lembro que eu estava na minha residência no dia 7, me lembro que era uma quinta-feira, dia 7 de julho, e depois eu acabei vendo minha família 21 dias depois. Foi incrível, foi uma experiência realmente de muita doação, de todos. Em Blumenau, ficaram 8 mortos, dos 49 naquela enchente, que não pegou apenas a cidade de Blumenau, mas várias outras cidades. Mas
foram 50 mil desabrigados, quase um terço da cidade ficou desabrigado naquela situação. Disso ali, a gente pode, e depois daquela situação toda, a prevenção desses desastres, ela teve uma mudança radical. Santa Catarina passou a conviver de uma maneira muito mais profissional e hoje em dia nós temos um dos sistemas melhores e mais avançados e que mais protegem o cidadão catarinense, justamente por causa dessa grande enchente de 83 e depois de 84. Por causa dessa grande enchente, a segunda, no caso de 84, que nasceu uma festa que muitos de nós já curtimos, que é a Oktoberfest. Então, eu queria passar com o pessoal do apoio algumas das fotos e relembrar de alguns nomes emblemáticos, né? A dona Alda Niemeyer, que comandou todo o que... uma coisa que foi extremamente ímpar, que foi o radioamador, que naquela época não tinha celular, não tinha esses meios de comunicação. O coronel Antônio Basqueroto Barreto, que foi o meu coronel do 23BI, e também uma figura extremamente importante chamada Dr. Newton Mota, cardiologista do Hospital São José, do Hospital Santa Isabel. Então, aí é uma foto emblemática. O governador Amin, do lado do coronel Barreto, um pouco mais à esquerda do coronel Barreto, o deputado Renato Viana, à época Renato Viana, à frente dele o Dalto dos Reis, que era o prefeito de Blumenau, conversando com o ministro Mário Andreasa, e atrás do ministro Mário Andreasa, o major, à época era Major Tontini, que comandava a enfermaria do 23BI, onde que nós fizemos realmente um hospital. Eram mais de 30 leitos. Era cobra, era aranha, era estrepe, era parturiente, era criança, e a gente tinha que se desdobrar, sargento. Foi uma coisa inacreditável. Eu me lembro que, em 2 horas, eu atendi mais de 30 crianças. Corria para o dispensário de algumas amostras grátis, mais algumas coisas que o quartel tinha, dava para a criança, dava um oi para os pais, toma assim, pronto, e vai. E foi assim durante praticamente 21 dias no quartel. Essa foto também, para mim, aí eu apareço, o tenente Vicente, no único local em frente à igreja matriz que não encheu de água. Passava um pouquinho de água ali na frente da calçada. Eu estava com três soldados, e esse era o jeito de a gente se vestir, porque a gente tinha que se desdobrar. Às vezes mandava o coronel, ou, no caso, o tenente Adilson, que foi um grande companheiro, com quem eu aprendi um monte de coisa, o tenente Adilson, que era médico também, obstetra, disse assim, olha, tens uma missão, vai lá no centro resolver alguma coisa. Então, essa é uma foto realmente autoexplicativa. Próximo. E assim era Blumenau, aí a Rua 15, quase na frente da igreja, e ao fundo vocês veem que tem uma areazinha que não pegou tanta, quase não pegou água, né, que é aquela outra lá. Próximo. Essa nós já vimos, mais uma visão. Tem uma da minha casa aí, o que queria. Essa minha casa sem água, a casa do pai, quer dizer, no bairro Vitor Conde, e essa é a casa com água. Né? Vocês olhem o tamanho da enchente. Ali eram vizinhos, na frente, com os móveis, no segundo andar, e alguns moravam em cima da casa, no alçapão que tinha lá, no sótão, né, que a gente pegava uma escada e os caras iam dormir lá. Então, foi uma época realmente que a solidariedade começou a ficar estampada em nossa história. Está aí um dos helicópteros da Marinha, tanto da Aeronáutica como a Marinha. Nós tínhamos poucos locais que eram escolhidos, porque assim era uma névoa muito grande, com uma visibilidade muito baixa, muitos dias, e alguns dos helicópteros perto do batalhão, me lembro, um deles caiu.
felizmente sem vítimas fatais. Isso aí é em frente à Prefeitura de Blumenau. Próximo. Como todo militar, a gente lembra de dois antigos. Um é o Cabo Imhoff, esse de rosa, que era o, vamos dizer assim, Imhoff, corre lá para tirar alguma coisa, me passa o fio de sutura, me ajuda nesse curativo, ou então busca o remédio. Ele era um pau para toda obra. E o outro, Chico Renchen, também era um tenente do 23BI. Então, essa relação que a gente tinha de fraternidade vai persistir para o resto da vida. Próximo. Mais algumas visões de Blumenau, como é que era. Olha lá, Brasília, ali, ó, tal. E aí, a Oktoberfest, né? Aí o prefeito Dalto dos Reis, o governador Esperidião Amin, mais alguns outros políticos, está ali o Vandal também, de chapéu vermelho. Quer dizer, uma demonstração de resiliência, de vontade de vencer todas as dificuldades, de uma situação que foi um prejuízo de mais de 1 bilhão de reais. Próximo. Aí, a Oktoberfest. Próximo. Mais uma visão da época da Oktoberfest, da primeira, como era. Mais uma. Aí, eu queria que o Napoleão tivesse aqui um cochicho, não foi nessa época, né, mas uma memória a todos os 4 deputados de Blumenau, aqui, mando um abraço, foi uma oportunidade que a gente ajudou a inaugurar uma área de saúde em Blumenau, quando era secretário. Próximo. Para concluir, deputado, 1 minuto. Para concluir, hoje eu estarei presente na beira do rio Itajaí-Açu, com essa equipe do Clube Náutico América. Eles mandaram 8 atletas e os 8 subiram ao pódio. 4 são campeões brasileiros de remo. Então, eu vou estar com eles aí, dedico, né, também toda a minha vontade e orgulho a cada um deles, o Gertner, que é um dos comandantes aí, vou estar com eles aí na beira do rio Itajaí, que é uma coincidência. Um grande abraço para vocês. Feita a manifestação, deputado Dr. Vicente Caro preso. Na sequência, em breves comunicação, deputado Matheus Cadorim. Vossa Excelência, que está inscrito, lhe concedo o tempo de até 10 minutos. Obrigado, presidente. Mais do que suficiente. Eu só vim aqui relatar um fato lamentável que aconteceu na cidade de Joinville ontem. Pode se configurar, pode ser chamado, ao nosso entendimento, uma tentativa de golpe trazida por 7 vereadores que se aproveitaram de um momento onde havia ausência de 4 vereadores da base aliada para apresentar uma denúncia contra o prefeito Adriano, lá em Joinville. O prefeito tem mais de 90% de aprovação, não tem nenhuma acusação e, com uma denúncia, tentou-se o afastamento imediato do prefeito. Qual que é a denúncia? Ela fala sobre uma licitação de radares, que o documento, a denúncia, estaria contrariando os dispositivos de uma lei de 2022. Ora, a licitação ela foi anterior a essa lei. E o próprio artigo 5 desta lei, que é usada como artifício para que fosse apresentada a denúncia, diz que a presente lei não se aplica aos equipamentos licitados anteriormente à sua vigência, enquanto perdurar válido aquele contrato. Foi judicializado a questão, a prefeitura atualizou as informações conforme foi solicitado. Como são licitações, quando uma empresa perde, ela vai lá, né, e tenta impugnar a licitação. Não há problema nenhum. Agora, a tentativa de afastamento por conta de um artigo, de uma licitação, nesse momento em que se afastam 4 vereadores da base, é de uma baixeza sem limites. Não faz jus nem aos vereadores que representam
aqueles partidos naquela Câmara de Vereadores. A denúncia foi rejeitada automaticamente pelos vereadores, pelos 8 que lá estavam. A denúncia foi instantaneamente arquivada pela Justiça e imediatamente rechaçada por mais de 90% da população de Joinville nas mídias sociais. Que esse tipo de atitude não se repita, que a gente tenha uma disputa com dados, bases científicos, troca de ideias, mas não dessa forma. Dessa forma é muito baixo, a cidade de Joinville não merece. E o prefeito de Joinville tem o nosso apoio e, com certeza, o seu trabalho vai vencer a velha política. Um abraço. Obrigado. Feita a manifestação, deputado Matheus Cadurim. Na sequência, deputado Maurício Scudelarc. Deputado Maurício, isso. Concedo a Vossa Excelência o tempo de até 10 minutos, deputado Maurício Scudelarc. Obrigado, deputado Padre Pedro Baldiceira, Vossa Excelência que preside a sessão, demais deputados, deputadas, nossos amigos, e hoje eu venho fazer uma homenagem que eu já fiz nesse plenário ao sistema Sicob. Hoje a homenagem é ao Sicob Credimoc de Xanxerê, que foi fundado em 5 de julho de 1988 e completa agora 35 anos de história. Uma bela história construída no município de Xanxerê e na região. Naquela época, um visionário, hoje gerente-geral do Sicob, Odir Francisco Sete, com uma secretária, deputado Sargento Lima, Maurício Peixe, iniciaram o Sicob Credimoc. Era numa salinha, no segundo andar, buscando associados, deputado Cadorim. E hoje o Sicob tem 19 mil associados. Atua o Sicob Credimoc de Xanxerê, atua em Xanxerê, tem um posto lá no mercado, que é quase um shopping, o Badote, de atendimento, tem em Bom Jesus do Oeste, tem em Poaçu e tem em Faxinal dos Guedes. Conta hoje com 83 funcionários, como eu disse, 19 mil associados, e me orgulho de ser um desses 19 mil associados, deputado Sareta. Conta com 970 contas digitais e mais de 8 mil contas salário. O Sicob Credimoc, deputado Emerson, não buscou ir para outras regiões, se expandir, procurou ser uma cooperativa de crédito voltada àquela população. Porque se nós queremos banco, nós vamos abrir uma conta de um banco. O sistema Sicob é diferente. Você é associado, você é proprietário, você participa dos lucros, e o Sicob Credimoc é muito presente na vida da sociedade. Então, fazer esse registro, eu tenho aí algumas imagens para mostrar do Sicob Credimoc. Esta é a moderna agência central, centro administrativo do Sicob em Xanxerê. Foi inaugurado agora há pouco mais de um ano e atende seus clientes, mas não como um banco,
não com aquele sistema que você não consegue falar com o gerente, não consegue falar com ninguém, é só por meio digital ou meio de 0800. Então, o Cicobi tem essa moderna agência e eu quero fazer também o registro do presidente Ivalino Martarello, o vice-presidente, que é o Fernando Calfas, Adriane, esse aí o gerente Odírio, o Fernando Calfas, o diretor-geral e fundador Odir, e hoje ele é gerente-geral, junto aí à esquerda, com o Fernando Calfas, que é o vice-presidente. Conselho de Administração, Adriane Frank Spilman, Alcedir Rama, Denilson Simeonato, Edson Zapp, Fernando Rocherola, Jefferson Freitas Comunello, João Nadir Rombaldi, e a administração, aí o atendimento, os caixas, eu digo, até brinco lá, Sargento Lima, se eu está meio aborrecido, vai no Cicobi Credimoc. O atendimento, o carinho, a busca de resolver o problema por parte dessa equipe maravilhosa, marca muito a gente. É difícil entrar lá, um problema financeiro, mas você sai com uma solução, um encaminhamento, onde você tem um sistema bancário que é personalizado. Décio Antônio Pavan, que é o diretor, Vitor Hugo Moresco, diretor, Ednei Vicentim, que é diretor, e todo o grupo de funcionários do Cicobi Credimoc. Então, quero fazer esse registro. A gente muitas vezes vem na tribuna para cobrar, para mostrar problemas, mostrar atividades, instituições que não funcionam, e hoje é o dia de mostrar algo que deu certo em Santa Catarina, que é o cooperativismo, que são as cooperativas de crédito, e a exemplo disso, a nossa Cicobi Credimoc de Xanxerê. Parabéns pelos 35 anos, grande responsável pelo desenvolvimento da região, o recurso que ali chega, ali é aplicado, e além, como eu disse, da participação no esporte, na atividade social, nas necessidades da região. Parabéns à diretoria, presidente Ivalino, vice-presidente Fernando Calfas, a Josi, e sempre que eu procuro falar com o Cicobi, dirijo a ela, ao Décio, ao Vitor Moresco, ao Ednei e a toda a equipe do Cicobi Credimoc. Vocês são exemplo de atendimento, de responsabilidade e de fazer, sim, o desenvolvimento do nosso Estado. Obrigado, senhor presidente. Senhor presidente. Feita a manifestação, deputado Maurício Scudelarc. Pela ordem. Pela ordem, deputado Ivan Nats. Senhor presidente, eu gostaria de registrar a presença aqui, deputado Maurício, nossos colegas do partido lá de Blumenau, do Gaspar Alto, nosso sempre vereador Gaspar, que por muitos anos foi vereador em Blumenau, foi presidente da Câmara, visita a Assembleia, junto com uma comitiva da Associação de Moradores lá do Gaspar Alto. Deixo um abraço para o deputado Maurício, para todo o nosso time do PL, deputado Peixe, deputado Sargento Lima e todos os nossos deputados aqui da Assembleia. Obrigado, senhor presidente. Pela ordem, senhor presidente. Pela ordem, só para concluir, eu também, eu sei que o deputado Ivan hoje já registrou, eu quero dar também os parabéns ao colega Carlos Humberto,
nosso colega deputado, que está de aniversário e hoje completa 42 anos. Parabéns, Carlos Humberto. Com a vossa manifestação, deputado Maurício Scudelarc, nós encerramos as breves comunicações e entramos agora, então, no horário destinado aos partidos políticos. O primeiro horário pertence ao PL. Com a palavra, deputado Sargento Lima, que falará em nome do partido pelo tempo de até 16 minutos, deputado. Muito obrigado, senhor presidente. Muito boa tarde, meus colegas de plenário, meus pares. O assunto que me traz à tribuna na tarde de hoje vem na esteira daquilo que um deputado que me antecedeu aqui veio falar da notícia sobre um pedido de afastamento do prefeito da cidade de Joinville. Obviamente que todos nós gostaríamos de só falar coisas boas da nossa cidade, mas, a exemplo do que acontece em todo o Estado, nem todo município tem essa oportunidade de falar das coisas verdadeiramente boas que acontecem nos seus municípios. Essa é a política. Mas, enfim, tomei conhecimento ontem, na parte quase no finalzinho da tarde, bem no finalzinho da tarde, no início da noitinha, desse comunicado. Eu não vou fazer juízo sobre a atuação da Câmara de Vereadores, pois não tive acesso ainda ao que foi pleiteado por aquela Câmara, né? E também não tive oportunidade ainda, tempo hábil para ler ali as justificativas por parte do Poder Executivo. Então, eu não vou ser leviano e emitir juízo em relação à postura, tanto da Câmara de Vereadores, tanto quanto do Executivo de minha cidade. Mas eu compreendo a indignação do nobre deputado. Nós passamos por situação semelhante no passado. Nós, de direita, nós tivemos um presidente também que tinha grande aceitação com o seu público, um homem amado pelo Brasil, que tinham propostas realmente excelentes para o Brasil, muito fez pelo país nos 4 anos, e também recebeu inúmeros pedidos de afastamento e de impeachment, feito por partidos que são a escória da política brasileira. A gente fica indignado na hora que isso acontece, mas a gente compreende que faz parte do processo democrático, que até mesmo aqueles que, por questões criminosas, não deveriam ter voz, têm, essa é a democracia. E até eles mesmos têm o direito de falar. Nós passamos isso com o nosso presidente Bolsonaro, partidos ali, como eu disse, fazem parte da escória da política brasileira, pediram o impeachment dele, isso é muito dolorido, principalmente quando a gente faz parte do processo para eleger, quando a gente pede voto para a pessoa, e, no nosso entendimento, está fazendo, sim, um bom trabalho, né? Então, acredito que o correligionário partidário do senhor também carrega essa estima por ele, por acreditar no trabalho que ele faz, e sei muito bem que é doloroso a gente passar por isso, ver alguém ser atacado, né? É muito complicado isso, né? Mas, em relação ao processo em si mesmo, aquilo que foi pedido ontem, não serei leviano a dizer que vou emitir parecer em relação a isso, porque realmente não li nem uma parte, nem outra, sei que é uma questão de radares, não sei nem do que se trata mesmo. Foi muito, a parte da noite ontem, a parte da manhã de hoje foi muito pesada para a gente teve uma demanda de agendas muito complexas, o deputado Maurício Peixe participou da maioria delas hoje de manhã, né? Então a gente ficou muito atento às nossas lides aqui como deputado estadual, e eu não tive a oportunidade de ver ainda. Mas eu sou um homem que acredito nas instituições. O dia que eu deixar de acreditar nas instituições, eu não preciso ser reprovado pela urna. Eu mesmo
Me despeço da minha equipe dentro do meu gabinete e peço para ir embora daqui, porque daí realmente é o fim, o dia que um político deixar de acreditar nas instituições e nos poderes. Como sempre disse o nosso presidente, ganhando ou perdendo, é dentro das 4 linhas e não fora dela. Então, como eu disse, não serei leviano a ponto de emitir parecer em relação a isso. Mais tarde eu quero me inteirar do que está acontecendo, é um ponto que eu tenho que ver, é da minha cidade, né? Mas, infelizmente, até então, não tive tempo. Deputado Maurício Peixe, Vossa Excelência, que é uma parte. Obrigado, deputado Lima. Eu quero deixar aqui também minha manifestação em relação a isso, aquilo que o deputado Matheus Cadorim falou aqui. Lembrar, deputado Lima, que eu fui presidente da Câmara de Vereadores de Joinville nos 2 primeiros anos. Durante esse tempo, chegou lá, da mesma forma que chegou ontem, 2 pedidos de afastamento do prefeito. Imediatamente, pelo nosso regimento interno, ele é lido, tem que ser lido na sessão e colocado em votação na própria sessão. E, se tiver a maioria, afasta o prefeito. O que eu acho muito injusto, uma decisão muito rápida, tomada de afogadilho, afastar um prefeito eleito pelo voto popular. Acho, mas é regimento. E nas 2 vezes que chegou lá, tivemos que seguir o rito. E aí, o presidente, eu articulei, porque via que era injusto, e todos os 2 pedidos deram 19 votos a 0. Nenhum voto a favor para afastamento. O que aconteceu ontem, eu não sei. Hoje recebi, deputado Lima, até triste manifestação, porque eu sou presidente do PL em Joinville, pessoas acusando que nós estávamos por trás disso. Não só eu, como o senhor. E eu fiquei mais triste ainda, porque parece que não me conhece a fidelidade que eu tive com esse governo que está lá. Ajudei e ajudei muito. Nós recuperamos a cidade de Joinville, eu tenho certeza disso, e passou pelo Legislativo. Então, o nosso vereador hoje lá, o Cleito Profeta, votou a favor, sem o nosso conhecimento. Eu estava ontem em reunião com a secretária Carmen Zanotto, eu vi ligações, o vereador Neto Petras, do Novo, ligando, saí da reunião para atender o vereador e tentei falar com o nosso vereador para ver o que estava acontecendo. Porque nós, deputado, não botamos cabresto nos nossos vereadores ou mesmo deputados do partido. Não botamos, cada um sabe do que tem que ser feito e a sua independência de votar, a não ser que seja determinação partidária. Em nenhum momento chegou para nós qualquer situação. Então, quero deixar aqui, também não sei direito tudo o que está envolvido. Eu participei daquela lei que foi aprovada assim, que todos os radares têm que ter lá o display que mostra a velocidade. A lei foi sancionada. Agora, eu não sei o que mais, eu li hoje e verifiquei. Não vou fazer juízo aqui, mas quero deixar a minha manifestação de indignação com o que estão falando e estão dizendo do PL. PL em nenhum momento articulou para isso. É bom olhar de onde veio, o que aconteceu. Então, também acho injusto um afastamento imediato por motivos, sei lá, a não ser que seja muito grave mesmo. Então, quero deixar registrado, deputado Lima, que nós não fizemos, eu não faço política pelo retrovisor, porque o nosso presidente da República o Partido Novo tentou afastar ele do governo, mas nós não fizemos política pelo retrovisor, jamais. Já conversei hoje com membros do governo de Joinville, saber o que é, e vamos acompanhar de perto. Muito obrigado pela parte. Não, deputado Maurício Peixe, obrigado pela participação do senhor. Como eu disse, não tive acesso ainda, então não vou emitir juízo e nem mesmo ser o juiz de uma causa que eu não fui elencado para isso, né? Como eu disse, respeito os poderes, respeito o legislativo, respeito o executivo, respeito o judiciário, sei que são soberanos naquilo que fazem. E o dia que eu deixar de acreditar nessas instituições, eu, pelo menos, vou me sentir muito mal. Aí sim é a hora de abandonar mesmo esse barco, né? Acredito na competência do Executivo de Joinville, mas acredito também na competência do Legislativo de Joinville. E o senhor, quando esteve à frente da nossa Câmara de Vereadores ali dentro, o senhor deu o sinal
e fez escola mostrando para aqueles vereadores o que é lealdade. Isso eu muito bem sei da história do senhor. Lealdade a seus princípios e lealdade ao munícipe através do apoio incondicional ao Executivo. O senhor mostrou o que é ser um homem leal ali durante todo o tempo. Então, quero fazer esse registro, né, mais uma vez, considerando que entendo a dor de uma das partes, é muito triste ser traído, ou se sentir, né, não estou avaliando se foi ou não traído, mas se sentir traído é muito triste. Já passamos por isso numa condição federal, com a eleição de um presidente, e falar para aquelas pessoas que ficaram mandando mensagens, enviando, perguntando do que se trata, né? É golpe, é golpe, é golpe. Eu falei, cara, bicho, eu não sei nem do que você está falando, meu irmão, tá? Então, a gente até leva para o senso de humor um pouco, para poder não deixar as coisas tão pesadas, né? Deixe-se a justiça trabalhar agora e vamos pensar ali daqui para frente, né? A nossa região ela já é prejudicada o suficiente por uma série de construções políticas de décadas e décadas, muito antes do deputado Maurício, do deputado Cadorinho, do deputado Sérgio Lima, querer fazer parte do mundo político. Nossa região já era prejudicada por falta de representatividade, por muitas vezes ser deixada de lado. Era um excelente lugar para se buscar voto, deputados de outras regiões, né? Mas devolver para ali, ninguém devolveu muita coisa, não. Está muito aquém daquilo que é o merecido para a nossa região, e essa deve ser a nossa principal, se não única preocupação do nós, como parlamentares aqui, tentar inverter esse quadro construído ao longo de décadas, décadas e décadas, de desenganos, de promessas, de usurpar-se do valor e da boa vontade e da boa intenção do povo do norte do estado, de em especial Joinville, como um lugar onde se colhe votos, mas a única preocupação que se tem mesmo ali com aquela região é com a carteira daqueles que moram no norte do estado e, de forma bem específica, da cidade de Joinville. Muito obrigado. Feita a manifestação, deputado Sargento Lima, ainda no horário destinado aos partidos políticos, o próximo horário pertence ao Bloco Social Democrático, MDB e PSDB. Deputado Eberson, Vossa Excelência, que fará uso da palavra, tem o tempo de até 12 minutos, deputado. Senhor presidente, mesa diretora, deputados que estão presentes, aqueles que nos assistem pela TV UOL, me traz à tribuna hoje, senhor presidente, para falar um pouquinho da nossa região, da ANFRE, onde o último censo aí mostra que a nossa região ela passou de 820 mil habitantes, onde há 10 anos atrás ela tinha 650 mil habitantes. Então, um aumento significativo para a nossa região. E eu quero falar sobre segurança pública, onde nós temos um grande déficit na nossa região de policiais militares. Eu fiz um requerimento solicitando apoio ao governo do Estado para que possamos olhar com mais atenção para aquela região, solicitando o apoio para mais policiais militares para a nossa região, considerando os dados mencionados em comparativo com o número de efetivo da PM informado pela assessoria parlamentar da PM de Santa Catarina. Em 2013, na região mencionada, que é a ANFRE, haviam à disposição 574 policiais militares. Neste ano, são apenas 621 policiais militares, ou seja, o efetivo não está compatível com o crescimento populacional da nossa região. Assim sendo, a gente fez esse pedido, e aí, para vocês terem uma ideia, se nós tivéssemos a regularidade de todo ano ter o ingresso de novos policiais militares, nós tínhamos realmente um déficit bem menor. Mas olha só, em 2016 foram ingressados 711, em 2017, 948, 2018, 2019, nenhum, 2020, 520, 2021, 549, 2022, nenhum policial, e 2023, agora, o novo governador do Estado, governador Jorginho Melo, abre um concurso
para 500 policiais militares em Santa Catarina. Esse novo concurso já está publicado e terá a prova no próximo dia 27 de agosto. E essa moção é para que a gente possa ter também uma regularidade na contratação de novos concursados para ingresso na Polícia Militar. Que todos os anos o governo do Estado, e aí tenho certeza que o governador, com a sua equipe, com o comando da Polícia Militar de Santa Catarina, vai olhar com bons olhos e ingressar todos os anos. Se ingressar 500 policiais por ano, nós teremos 2.000 policiais ingressados nesses próximos 4 anos. Então é isso que a gente pede, inclusive tem uma moção para que seja votada amanhã, de apelo ao nosso governador Jorginho Melo, que faça essa regularidade, que tenha um olhar para a nossa segurança pública, principalmente na ANFRE, que cresce muito. Para vocês terem uma ideia, nós aumentamos 47 policiais na região da ANFRE, que cresceu mais de 150 mil habitantes. Então, é esse olhar que a gente pede, e que também nós tenhamos as chamadas dos policiais que vão ingressar agora, até final do ano, para serem chamados no início do ano 2024. Que seja um olhar técnico, que não seja um olhar político, que não se faça da chamada dos policiais militares em Santa Catarina a pedido político, mas sim técnico, que se vai em Porto Belo, se vai em Bombinhas, se vai em Itapema, se vai em Balneário Camboriú, e veja a realidade do déficit que se existe de policiais militares na nossa região, e a gente faça com que isso vire realidade. Não chegar lá para o comando e pedir, preciso de 2 policiais a mais lá em Itapema, preciso de 10 a mais lá em Balneário Camboriú. Não, se faça tecnicamente, que o comando disse que lá na região precisa de 50, precisa de 70, é isso que tem que ser chamado. Então a gente pede aos nossos deputados, Maurício Peixe, que amanhã essa moção entra aqui no plenário, a gente pede esse apoio dos deputados Márcio Machado, para que a gente possa, junto ao governador, ter essa continuidade de chamamento de novos policiais militares para Santa Catarina, porque o déficit está muito grande, e a gente, que se cada ano, deputado Deudi, ingressar mais policiais todos os anos, a gente vai conseguir aí, em 10 anos, suprir essa necessidade da nossa região e também de Santa Catarina. Muito obrigado a todos e um forte abraço. Feita a manifestação, deputado Emerson Stein. Na sequência, o bloco União, PSD e PTB. Nós não temos nenhum orador inscrito. Bloco Democrático, Inclusão Social e Igualdade, PT e PDT. Com a palavra, deputado Neudi Sareta. Vossa Excelência tem o tempo de até 7 minutos. Senhor presidente, senhores deputados, senhoras deputadas, estimados catarinenses, antes de eu falar sobre a reunião que tivemos de manhã da Comissão de Saúde, um tema muito importante, eu quero fazer um registro com muita alegria dos 88 anos do Hospital São Francisco de Concórdia, um hospital importante, fundamental, não só para a cidade de Concórdia, mas para toda a região. Um hospital que foi fundado, nasceu lá em 1935, um ano após a emancipação de Concórdia, que foi em 1934, está fazendo 88 anos. Ele passou a partir de 1984, se não me falha a memória, ele passou a ser administrado pelos camilianos, né, que até hoje atuam. Importante registrar, né, além de Concórdia, também os camilianos, a Beneficência Camilano, São Camilo, atua ali em Quilombo, Seara, Itá, Ipumirim, Peritiba, Porto União, Biguaçu, Imbituba, e fazem um trabalho importante para a saúde. Eu queria, com alegria, registrar, então, esses 88 anos do nosso querido Hospital São Francisco de Concórdia. Como eu disse, um hospital que presta um trabalho relevante para a saúde de toda a região, hospital que sempre que nós podemos aqui também estamos contribuindo com esse hospital. Recentemente, inclusive, destinamos uma emenda parlamentar de R$500 milhão, além de outros recursos que já havíamos encaminhado anteriormente, então eu quero fazer esse registro, parabenizar por essa história e desejar que esse hospital continue sempre melhorando cada vez mais a saúde de todos os concordienses, de todos aqueles
que utilize esse hospital, não só do Alto Uruguai catarinense, mas de toda a região oeste de Santa Catarina. Senhor presidente, eu quero também tratar de um tema fundamental aqui, que é a necessidade de políticas públicas voltadas ao tratamento precoce do câncer de cabeça e pescoço. Eu quero, nessa ocasião, trazer à luz a 7ª campanha nacional de prevenção do câncer de cabeça e pescoço, que tem uma campanha chamada Julho Verde, Julho Verde 2023, cujo objetivo é justamente conscientizar a população sobre a importância do autocuidado, do diagnóstico precoce e da criação também de um centro especializado em reabilitação, que eu vou falar em seguida sobre isso. Hoje de manhã nós tivemos, no âmbito da Comissão de Saúde, a presença dos representantes da Associação Catarinense, Associação Catarinense e também a Associação Brasileira do Câncer de Cabeça e Pescoço, que estiveram conosco, falando das suas ações, falando das ações, inclusive falamos sobre o projeto que cria o Fundo Estadual do Combate ao Câncer, que teve a participação importante da CBG e que se encontra, inclusive, o veto aqui tramitando nessa casa, deveremos votar nos próximos dias. Ficou, inclusive, um apelo de todos os participantes pela derrubada desse veto, que é tão importante, já que nós estávamos construindo um outro projeto junto com o governo do Estado, mas, infelizmente, parece que não andou a proposta de vir um projeto, então nós temos a oportunidade aqui de apreciar o veto e termos esse projeto que é tão importante. É fundamental que fiquemos atentos, né, a essa questão do câncer de cabeça e pescoço para poder achar forma sempre de combatê-lo. Cerca de 60% dos casos de câncer de cabeça e pescoço são tardios, o que resulta num aumento significativo das sequelas nesse paciente e aí, consequentemente, redução de cura. E nós precisamos mudar essa realidade. É exatamente isso que esta campanha desse ano, promovida pela Associação Brasileira de Câncer de Cabeça e Pescoço, adotou então o tema Seu Corpo, Suas Regras. Essa escolha se baseia no fato de que nossas escolhas podem determinar nosso destino. Com o diagnóstico precoce, podemos tomar decisões acertadas e aumentar consideravelmente o tempo de sobrevida. E nas discussões de hoje, surgiu uma reivindicação da criação de um centro, de um serviço, um centro de reabilitação bucomaxilofacial em Santa Catarina. Nós transformamos essa reivindicação que veio da CBG numa deliberação da Comissão de Saúde, tomada por unanimidade, no sentido do encaminhamento ao governo do Estado para a criação, então, de um centro de reabilitação bucomaxilofacial para atendimento desses pacientes, com a equipe multidisciplinar e que certamente será importante para esses pacientes que precisam disso. E, com certeza, nós, tanto eu, na condição de presidente da Comissão de Saúde, quanto os demais membros, deputado Maurício, Vossa Excelência, que estava lá presente, apoiou e é um defensor da saúde também, nós vamos todos em conjunto buscar lutar por esta conquista. Eu quero também não deixar de mencionar mais uma vez essa questão do nosso projeto do Fundo Estadual de Combate ao Câncer, que tramita, que foi aprovado aqui, que infelizmente teve o veto, mas que teremos aqui a oportunidade de apreciação desse veto, deputado Padre Pedro, a importância de derrubarmos o veto, porque inclusive conversamos sobre isso com o governador e com a própria secretária de Saúde, da importância da implantação desse projeto que infelizmente ainda está aqui pendente de análise. Eu quero também reforçar essa questão, então, da criação do centro especializado, que nós debatemos hoje de manhã, e reafirmar esse compromisso com essa causa importante nesse mês de julho, um mês, então, que tem a campanha nacional de prevenção do câncer de cabeça e pescoço e o chamado Julho Verde. Muito obrigado.
Feita a manifestação, deputado Neudir Sareta. Na sequência, bloco Podemos, Republicano e Novo. Nós não temos ninguém a se manifestar inscrito, da mesma forma o PP e o PSOL. Portanto, esta presidência suspende a presente sessão e, suspensa a sessão, de imediato, nós passamos aqui a oportunizar ao município de Águas Mornas, através do secretário de Esporte e Cultura, Rogério Valbomel, para que, acompanhado da rainha de Jennifer e da primeira princesa Andriele do Amaral e da segunda princesa Berenice Flenger, e façam da tribuna deste Parlamento, deste plenário, o convite para a festa da hortaliça, que se realizará entre os dias 14 a 16 de julho de 2023. Portanto, convidamos então para a manifestação, pelo tempo de até 10 minutos, do secretário de Esporte e Cultura, Rogério Valbomel, acompanhado da rainha e das princesas. Boa tarde a todos. É uma satisfação muito grande que o município de Águas Mornas se faz aqui presente na Assembleia Legislativa para lhes trazer o convite da Festa da Hortaliça desse ano de 2023. Festa que é realizada para valorizar os agricultores do nosso município. São os agricultores que fazem girar a economia do município de Águas Mornas, um pequeno município daqui da região da Grande Florianópolis, mas que tem em si um povo muito trabalhador e muito esforçado para produzir, entre o primeiro e o segundo colocado na região da Grande Florianópolis, a produção de hortaliças. E para isso, em todos os anos, senhor presidente, então a gente realiza a Festa da Hortaliça, e nesse ano estaremos realizando aí entre os dias 14 a 16 de julho, então daqui a 10 dias, e nesse evento, então, a gente está valorizando bastante o nosso agricultor e temos uma boa programação e deixamos na mesa esse convite para que se repasse para todos os deputados se fazerem presentes e toda a comunidade, não só da Grande Florianópolis, mas também do Estado, para quem tiver e quem quiser participar junto com a gente da Festa da Hortaliça 2023 de Águas Mornas. Aqui comigo está a nossa realiza do ano de 2022, e dentro da programação da festa, então a gente vai fazer a escolha das meninas, moças, que irão representar o município durante o ano a partir desse evento. Então, dentro do evento, a gente faz a escolha da Rainha 2023. E a nossa Rainha, Jennifer, está aqui presente, a primeira princesa Adriele e a segunda princesa Berenice. A Miss Simpatia, por problemas particulares, não conseguiu vir, mas gostaria de estar aqui presente, então também traz esse convite para vocês. E a Jennifer, em nome delas todas, vai fazer, então, oficialmente esse convite para a Assembleia Legislativa do Estado. Bom dia. Pode baixar? Bom dia. Eu, Rainha Jennifer, juntamente com a nossa primeira princesa e a segunda princesa, gostaríamos de convidar todos vocês aqui presentes para a nossa festa da hortaliça nos dias 14, 15 e 16 de julho no nosso município. E a gente conta com a presença de todos vocês. Obrigada. Lembrando Márcio Machado, o deputado Márcio Machado, de que o encaminhamento foi feito pelo nosso deputado Marcos Vieira, e o deputado Marcos Vieira se encontra hospitalizado, né, no dia de hoje, e por isso que ele também não está aqui. Mas, independente disto, nós desejamos, né,
sucesso na atividade do dia 14 a 16, né, do presente mês, né, de agora de julho, e que essa atividade ela possa também contribuir e ajudar no desenvolvimento do nosso município de Águas Mornas, né? E que isso se torne também agregação de renda, de valor, né? E certamente essa festa, né, da hortaliça, ela, sem dúvida nenhuma, dá também a visibilidade do município, não só para a região, mas no estado e para fora do nosso estado de Santa Catarina. Obrigado pela presença e sucesso na atividade de vosso município. Muito obrigado. A sessão ela continua suspensa até às 16 horas, no horário da ordem do dia.